Senadora, uma das críticas à política externa é que o Brasil vinha se alinhando automaticamente aos Estados Unidos sem nenhum questionamento e que vinha tendo poucas contrapartidas em relação a isso, né? Em relação ao CDE, etanol, etc. E recentemente o Brasil também tomou uma posição que é muito antagônica ao que a gente vinha fazendo, foi o único país em desenvolvimento que não apoiou a proposta da Índia e da África do Sul para a suspensão temporária de patentes durante a pandemia. Isso ajudaria, em tese, a aumentar o volume de insumos, aumentar a capacidade de produção. A senhora acha que isso é uma coisa que o Brasil deveria mudar esse posicionamento? Eu agradeço muitíssimo a sua pergunta, porque nós estamos no foco deste problema lá no Congresso Nacional. Nós temos um projeto de lei que deverá ser encaminhado nos próximos dias com relação à quebra de patentes. O que ocorre? Existe um acordo internacional chamado Acordo de TRIPS. E no seu artigo 30 e 31, prevê a quebra de patentes pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, como, por exemplo, pandemia. O próprio presidente da OMS disse para mim na reunião que nós fizemos remotamente, se esse não for o caso de quebra de patente, quando será o caso? Então, por que o Brasil não aderiu à quebra de patentes? Então, enquanto 100 países solicitaram essa quebra de patentes e nós, no pico da pandemia, nos transformamos num covidário, arriscando a vida do povo brasileiro todos os dias e dando risco também a outros países. Então, o que pode levar um país a se recusar a essa quebra de patentes? Então, é isso que nós queremos, que o ministro Paulo Guedes, que eu tenho muito respeito pelo ministro Paulo Guedes, tenha apoiado as suas medidas quase que por unanimidade. Às vezes melhorando, às vezes propondo o Senado Federal como um todo, mas sempre, majoritariamente, apoiando a política econômica e fiscal do ministro Paulo Guedes. Agora, com relação à quebra de patentes, eu gostaria muito que ele viesse a público se explicar como um Brasil, na condição que está hoje, pode dizer que não aceita a quebra de patentes. Porque nesse artigo, nesse capítulo tal que eu acabei de mencionar, inclusive prevê o pagamento de royalties. Agora, ainda prevê outra coisa. Se o ministro Paulo Guedes não quer e não quer deixar o governo concordar, nós temos um projeto de lei do senador Paim, assinado junto com o senador Otto Alencar, que deveremos votar, quebrando a patente aqui no Brasil. Também é permitido. Nesse mesmo artigo prevê que um Estado-membro pode sim quebrar sua patente. Então, nós precisamos sinalizar isso para o mundo. Então, como é que nós estamos atrás de vacina se as medidas sanitárias não são cumpridas pelo próprio presidente da República e ainda uma medida contrária à quebra de patentes? Com que moral nós temos para ir ao mundo, exigir, solucionar, solicitar, choramingar, implorar, como nós temos feito todos os dias? Fica difícil para esse trabalho evoluir.